Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre a importância do treinamento do controlador de acesso. Sabe, o porteiro que fica lá no seu prédio, sabe, dizendo quem entra, quem não entra, é ele que nós vamos falar hoje. Carlos, você quer começar? Vamos nessa. Alguma dica de ouro? Não. Vou ficar quietinho. Não, imagina, suas contribuições são sempre precisas. Bom, pessoal, eu acho que não deve ser surpresa para ninguém, né? De que essa é talvez uma das principais, se não for a principal função dentro do condomínio do ponto de vista de segurança, tá? Porque esse funcionário, o controlador de acesso, o responsável pela triagem, que muitos condomínios têm um funcionário ali fora, o vigilante, enfim, são pessoas que literalmente elas têm nas mãos o poder, entre aspas, de dizer quem entra e quem não entra no condomínio. Quando eu falo poder, entre aspas, obviamente um porteiro de acesso não tem o poder de barrar a entrada de alguém que foi autorizado por um morador, para deixar bem claro isso. Mas por que eu digo que é uma função vital para a segurança de qualquer condomínio, tá? Porque essas pessoas precisam ter muito claro, né? E isso é função do síndico, do corpo, da administradora que auxilia o síndico, em quais são as regras do condomínio, aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido e principalmente quais são os cuidados, né, que ele tem que ter com relação a visitantes, a prestadores de serviço que chegam no condomínio, né? E aí eu me sinto obrigado a colocar já de cara um exemplo que eu acredito que todos nós já vivenciamos isso e continuamos vivenciando, infelizmente, que é aquelas situações em que o controlador de acesso, por algum motivo voltado para a norma do condomínio, barra um prestador de serviço que está fora do horário, que chegou, o horário começa a partir das 9 e o prestador de serviço chegou às 8h30, e aí o morador se sente no direito de ligar na portaria e fazer um escândalo e ameaçar e tentar dar carteirada. Desce e recolhe como convidado e leva. Quando não faz exatamente isso. Gente, acho que não é muito difícil de chegar a essa conclusão, né? É o pior tiro no pé que um morador, que um condomínio pode fazer, né? Afinal de contas, ele próprio está estimulando a equipe a, numa situação de pressão, relaxa, abre e deixa fazer do jeito que quiser. Para isso acontecer em uma situação de verdadeiro risco, é muito simples. A próxima vez que ele estiver pressionado, ele, em vez de barrar, ele vai falar: para que eu vou fazer isso se vai vir uma pessoa e vai botar o dedo na minha cara e vai mandar eu liberar? E ainda vai me ameaçar de que eu vou te demitir. Mandar embora, Gente, é a pior coisa. Então, para você, principalmente morador, síndicos com certeza já sabem disso de trás para frente. Mas para você que é morador de condomínio, independente se você é locatário, se é proprietário, nunca vá contra as normas do condomínio no que diz respeito ao controle de acesso, porque essa situação pode virar contra você. Carlos, mas é o que a gente bate na tecla aqui sempre, nós sempre falamos. A pessoa, ela quer resolver um problema pontual, momentâneo dela, e para isso ela está disposta a abrir mão de qualquer que seja as normas de interesse coletivo. Então, assim, o importante para ela é que aquela pessoa que vem fazer um serviço, ela vai entrar ali. Eu vou satisfazer a minha necessidade momentânea, o resto depois eu me viro, entendeu? Ela não pensa no que aquilo vai causar para a coletividade e no que aquela transgressão pode trazer de risco para todos, né? Eu acho que isso é importante sempre de pensar, né? Não, fora que é desmotivador. Você saber que uma empresa foi contratada
para fazer o melhor serviço de portaria, para zelar pela segurança de todas as pessoas que moram naquele complexo condominial. E aí, moradores, porque não é um caso, infelizmente a gente conta casos, assim, alguns exemplos aqui, mas existem muitos casos de moradores que, mesmo tendo consciência de que aquela empresa foi contratada para zelar pela segurança, querem no grito, na truculência, na ignorância, fazer com que aqueles prestadores que foram treinados, orientados, deem a volta naquilo que eles aprenderam para simplesmente atender aos caprichos momentâneos, como bem disse o Rogério, para atender aos seus caprichos individuais. Porque eu preciso naquele momento. Aí quando é para o vizinho... É um absurdo. É um absurdo, não pode. E aí eles chamam os funcionários de incompetentes... Ameaça. Não é? Ameaçam, como alguns casos que a gente viu aí até nas redes sociais, nos meios de comunicação, gritando com aquele profissional como se ele fosse uma pessoa menor, como se ele realmente fosse alguém que não merecesse o menor respeito, não é? Ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, trazendo inclusive problemas de ordem trabalhista ao condomínio, porque ele entende, a criança mimada daquele morador truculento, entende que ele tem que ser atendido, custe o que custar, quebrando regras e normas de treinamento daquele profissional. É desestimulador. Nós temos um caso muito emblemático, desculpa te cortar, eu achei que você tinha acabado. Não, pode ir. Muito recente, um condomínio de alto padrão, que nós somos síndicos, que eles contrataram um relatório de segurança de procedimentos, né? E nesses procedimentos está que não é permitido a entrada de veículos de terceiros dentro da garagem do condomínio. Isso inclui táxi, Uber, prestador de serviço, tudo, né? Visitantes, né? Visitantes, Se você não é condômino, você não pode entrar com o seu veículo na garagem. Seu veículo tem que estar cadastrado como condômino para entrar. Recentemente, um condômino ligou para nós e falou assim: estou saindo do aeroporto, estou num táxi, eu quero entrar na garagem para descarregar as malas. Isso não é permitido, só é permitido em casos especiais e ambulância, vide ambulância. Em casos de emergência, de necessidade, mas nós colocamos à disposição do senhor os funcionários do condomínio para ajudar a descarregar o carro, que nem é uma obrigação dos funcionários, tampouco nossa, né? Isso é um absurdo. Está escrito que se o síndico permitir, isso pode acontecer. Eu falei, realmente pode acontecer. O senhor já pensou que o senhor pode morrer dentro do seu apartamento e o senhor precisa ser retirado num carro funerário? Eu acho que isso é um caso... É um motivo. É um motivo para que uma pessoa pode estar passando mal e ela não consegue andar, não consegue caminhar, as pessoas não conseguem carregá-la. Uma ambulância entrar no condomínio é um motivo justo. Agora, o senhor descarregar as malas, nós estamos disponibilizando os funcionários do condomínio. E detalhe, não foram regras que vocês não fui criaram. Eu que criei a regra. Foram os próprios pares, foram os moradores. Exatamente. Então, assim, eu acho muito válido você falar no sentido de que nós, como síndicos, nós treinamos os nossos funcionários, nós damos... E até repreendemos os nossos porteiros quando eles fazem um procedimento equivocado, né? Porque a gente também não é só amor, né? A gente às vezes tem que ser mais duro, tem que falar, tem que mostrar, tem que mostrar. Quando fizer alguma coisa errada, corrige. Quando fizer a coisa certa, parabeniza. E aí nós moldamos o funcionário às necessidades daquele prédio, daquele condomínio, e vem uma pessoa, enfia o dedo na cara dele e de repente com um complô, com um síndico fraco, um síndico que não tenha pulso, consegue que a pessoa seja demitido ou que tome uma advertência, seja lá o que for. Aí, se essa pessoa é demitida ou toma uma advertência, qual é a motivação que o que ficou, ou ele mesmo vai continuar... Ou os colegas. Cumprindo as normas. Nenhum. É melhor que não cumpra. Se vocês já pararam para pensar, apesar
do porteiro geralmente ser o primeiro a ser rendido num caso de assalto, mas dele não vão levar nada. Exatamente. Vão levar E geralmente eles têm até, nos casos de assalto e de arrastão, eles até pedem desculpas por estar fazendo aquilo com os trabalhadores do condomínio. Né? Então, assim, o cara tá protegendo você, sua família, o seu patrimônio, e ele tá sendo maltratado. Agora veja, Quando não, agredido fisicamente. São mais raros esses casos, mas infelizmente existem. Leva uma coronhada na cabeça de e casos não, mas moradores mesmo dos moradores, de tomarem e irem para as vias de fato e agredirem fisicamente. Levando esse exemplo, imagine só que o porteiro disse, olha, não pode porque vocês, moradores, não permitiram o ingresso de táxi para descarregar as malas na garagem. Aí você vem e fala assim, olha, então, o morador me ligou, mas ele é um cara legal, para ele você libera, tá? Uhum. Aí um dia anterior você negou pro outro. Qual é a moral que você fica? Qual a moral que você tem? E outra, é terrível isso, é telhado de vidro, não tem cabimento. Essa questão que você falou do porteiro, eu tive um caso num condomínio, o porteiro, aí também teve a questão de racismo, porque o morador xingou, né, ofendeu de forma criminosa, porque qualquer coisa que tenha a ver com racismo pra mim é de forma criminosa. E é mesmo, O porteiro. E aí esse morador ofendeu de tal forma que ele me ligou chorando. O porteiro falou, olha, dona Vanessa, nunca fui tratado dessa forma, não sei o que. Falei, chama a viatura. É crime de racismo, chama a viatura. Chamou a viatura. Aí foram todos pra delegacia, o morador e o porteiro. Chegou na delegacia, o que o morador disse? Não, mas ele também me ofendeu com outro crime de homofobia, a questão da homofobia, e aí o delegado acabou não fazendo nada. O que aconteceu? Porque a irmã desse morador é promotora de justiça, ainda orientou, falou, fala que ele também te ofendeu, vai falar que... Ele pegou no dia seguinte, ele não veio mais trabalhar. Ele largou o condomínio e falou, olha, naquele condomínio não tem justiça, porque o morador sempre vai inventar uma desculpa, eu vou me sentir sempre perseguido por ele, porque não tem respeito nenhum. Não deu outra, os outros funcionários começaram a falar assim, será que vai ser assim sempre? Será que toda vez os moradores vão... O que nós começamos a fazer? Um trabalho de conscientização de que os moradores devem ter, por uma questão de... Não precisaria ser uma questão obrigatória, mas de uma obrigação... É muito ruim precisar ser obrigatório, né? Obrigado a respeitar o outro, pelo menos aqueles que estão servindo, abrindo a porta, trazendo um bom dia, uma boa tarde, abrindo, como eu falo, as esperanças de muitas pessoas. E se ele não tiver, se os funcionários de uma forma geral não tiverem esse apoio no síndico, de que não é não, e que vai procurar o síndico, a resposta vai continuar sendo não. E que se der um problema, você vai se colocar na frente e vai defendê-lo. Exatamente, não vai ter ninguém que vai querer. O salário já não é um salário. Se vocês forem pensar, atrativo. Não é. As pessoas realmente trabalham porque precisam. Atendem às necessidades básicas dos funcionários, mas não é algo, uau, que maravilha, vou dar a minha vida aqui para este condomínio. Pela responsabilidade, é um salário bastante baixo. E é ínfimo, se você for pensar. Porque é muita responsabilidade. É muita. A gente fala em condomínios pequenos, o trabalho é infinitamente menor. Agora, pega em condomínios de 400, 300 famílias, 500, 700 famílias. Que às vezes tem 6, 7, 8 controladores de acesso. Você imagina, você tem que controlar uma equipe de 8 pessoas, controladores de acesso, e todos têm que estar com as rotinas e com os procedimentos na ponta da língua. Sim. E os moradores às vezes têm preguiça de colocar o dedinho na biometria. Não colaboram, é um problema. Eu gostaria de fazer aqui um alerta para os nossos colegas síndicos, tá? Diante disso tudo que a gente está colocando com relação aos funcionários. Não cometa o erro de deixar o seu funcionário sozinho numa situação dessas em que ele cumpriu o procedimento. Uma coisa que eu faço questão sempre de afirmar e reafirmar para as nossas equipes. Se um morador me ligar reclamando de vocês porque vocês cumpriram o procedimento e as normas do condomínio, vou te dar os parabéns. Eu vou te dar os parabéns e vou orientar. Senhor, ele fez o que está previsto na norma, eu não tenho como fazer absolutamente nada contra o funcionário, a não ser parabenizá-lo pela atuação. Em compensação, se o morador me ligar reclamando e vocês desrespeitaram a norma, desrespeitaram os procedimentos,
Eu não tenho como defender vocês porque vocês erraram, então vocês vão ser chamados a atenção ou eventualmente advertidos. Tem que mostrar para a equipe que você, como síndico, é justo. Se ele fez o certo, ele tem que ser parabenizado e vou mais além. Tem que dar suporte. Né? Tem que dar apoio, suporte, mas eu vou mais além. Condômino que desrespeita porteiro, faxineiro, não importa, tem que, e havendo comprovação disso, tem que ser devidamente penalizado, porque a maioria das convenções, dos regulamentos internos, prevêem que, em caso de desrespeito, de ofensas aos funcionários, existe a possibilidade de multa. Eu faço questão de levar esses casos realmente à consequência de uma multa, para que sirva de exemplo. Olha, esse é um funcionário que zela pela segurança de todos, ele não pode ser destratado porque você entende que o seu direito pessoal supera o direito coletivo. E eu vou além ainda do que a Vanessa estava falando da questão da responsabilidade do salário e do que você estava falando desse trato que a gente tem e desse suporte e desse anteparo mesmo que o síndico tem que ser para essas pessoas, né? Assim, a importância do treinamento, que é o título do nosso programa aqui, eu acho que já ficou muito claro para todo mundo pela função que eles desempenham, né? Mas geralmente e muito frequentemente aquelas pessoas, eles te veem como um líder e como uma pessoa que eles admiram, né? Então, você é um exemplo para eles. Você como síndico é um exemplo para eles. Então, tome muito cuidado com a forma que você trata as pessoas. Assim, é lógico que, como a Vanessa falou, a pessoa precisa do emprego. Mas você acha que ele vai fazer tudo aquilo que você pede para ele só pelo salário? Não. Nem a pau. Nem a pau. Ele vai fazer porque ele te considera e porque ele sabe que você tá junto com ele. Exatamente. E não, ele não vai se expor ou se desgastar simplesmente por causa de R$1.200, R$1.300 de salário, né? Ele vai fazer porque ele enxerga em você um parceiro e porque ele sabe que você está com ele. Eu acho que isso é fundamental. É verdade. Com certeza. Faz a diferença. Isso faz a diferença. É imprescindível. De novo, é a questão do pertencimento. Sejam funcionários próprios, sejam funcionários de terceirizada, todos fazem parte do time indistintamente. Não tem diferença, porque no final o condomínio sempre vai ser o tomador do serviço. Os moradores sempre vão ser os tomadores daquela energia de trabalho. Então, natural que todos se sintam pertencidos, que os síndicos façam reuniões periódicas com todos os membros de todas as equipes, de todas as questões administrativas, operacionais, para que todos eles saibam que você está lá, independentemente de figura de zelador, de gerente, não importa, que você é o síndico e você vai estar lá para todos eles, sob qualquer circunstância. Se está fazendo a coisa correta, tem que ser reconhecido. Tem que trazer o reconhecimento. E eu acho que tem que dar liberdade também de perguntar, né? Sim. A gente teve uma vez um caso, era um dia à noite, não sei se você vai lembrar, umas 8 da noite, em que a esposa ligou na portaria e falou: não permito que o meu marido entre no condomínio. Aí o porteiro falou: olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu falei: bom, nós não podemos proibi-lo de entrar no condomínio sem uma ordem judicial. Sim. Porque ele era proprietário. Porque ele era proprietário. Então, o que eu fiz? Eu escrevi o texto e falei: encaminha para ela. Ele encaminhou para ela, ela entendeu e falou assim: bom, se você não pode impedir, então eu posso, tô descendo aí. Aí ela faz o código. Exatamente. Aí ela faz É uma relação interpessoal, a gente não tá ferindo nenhum problema. Sim, sim. Mas entra em cima do ponto que nós comentamos agora há pouco, que isso também é uma coisa que eu faço questão de afirmar sempre para a equipe. Numa situação extrema que o morador está descontrolado, exaltado, você simplesmente... A frase-chave é o seguinte: senhor, eu só estou cumprindo normas do condomínio. Se o senhor quiser, o senhor pode ligar e falar com o síndico e conversar com ele. Porque aí você transfere o problema, tira o problema do controlador, por conta ele está cumprindo normas, transfere. E aí você conversa, a gente conversa com o morador e explica para ele por A mais B. O fato é que a gente tem que dar o apoio, porque esses são funcionários críticos em qualquer condomínio. Vamos lembrar, gente, que aquilo que a Priscila comentou,
As quadrilhas especializadas de invasão, de arrastão em condomínio, o primeiro objetivo deles é o quê? Tomar a portaria. Claro. Tomou a portaria, Eles rendeu a dominam o portaria, prédio o prédio tá controlado, porque eles controlam quem entra e quem sai, inclusive pelas garagens. Então, trate com respeito, trate com educação, trate com zelo, com cortesia aqueles funcionários, e lembre-se que eles estão ali para cumprir normas coletivas e não os seus que interesses ele é um ser humano pessoais. como você. Exato. E vou além. Você estando próximo deles, você consegue perceber algum tipo de problema, algum tipo de desvio, sendo que se você tratá-lo apenas como um objeto que está ali, você não consegue perceber alguma dificuldade, algum problema, alguma atitude suspeita. Quanto mais perto você tá, mais você consegue antever e prever os problemas, né? Então, assim... Ele não é uma figura decorativa, né? Ele é um ser humano. Eu tenho uma abordagem muito humana nesse sentido. Eu acho que você também, a gente já conversou muito sobre isso. Então, assim, para mim isso é fundamental. Se você tratou mal uma pessoa que, em tese... está num cargo inferior a você, porque é isso que o morador sempre pensa. Às vezes o cara tá desempregado, mas ele mora no prédio, e o cara tá de porteiro e ele acha que o porteiro é menos que ele. Né? Verdade. Então, em tese, você já, pra mim, já tem algum problema. Gente, tá acabando o nosso tempo. Acho que vocês conseguiram perceber a importância do funcionário de portaria, de controlador de acesso. É a peça fundamental na segurança do condomínio, e espero que vocês tenham gostado, terem ficado aqui obrigado por ter ficado até agora conosco. Deixa seu like, curta o nosso canal. Se você procura informação de qualidade, você está no lugar certo. Um abraço, até a semana que vem. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.